Qual alto-falante você deve escolher em 2023? Não sei. Aylan, eu vou fazer um som, não sei qual alto-falante. Nesse vídeo aqui, vou falar para vocês todas as características possíveis sobre cada alto-falante que eu já vi tocando, viu, gente? Todos os alto-falantes aqui eu já vi tocando, já tive. Então vai ser um vídeo bem, não é técnico, é um vídeo mostrando para vocês qual é a pegada do alto-falante. Tenho certeza que você vai sair daqui sabendo o alto-falante que você vai usar na sua Bob Caixa Trio, no seu sistema de som. Então peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, viu? Se aqui embaixo você vê que não está inscrito, gosta de som automotivo, então você não pode deixar de se inscrever. E também sempre dê um gostei agora para não esquecer, para o YouTube recomendar vídeos para você, que não adianta ser mais inscrito também, né? Tem que dar um gostei para o YouTube recomendar mais vídeos para você. Se não está recebendo notificação do canal, é sinal que você não está dando um gostei. Então, chega de enrolação, vamos lá passar para vocês o valor e cada característica de cada alto-falante. Tenho certeza que você vai se surpreender, hein? Vamos lá. E o primeiro da lista que eu não podia deixar de falar é o Tornado, cara. Um dos alto-falantes lá das antigas aí, muita gente ainda usa hoje, né? Para quem gosta de qualidade, de grave cheio, é o Tornado, cara. Muita gente usa, muita gente é fanático por esse alto-falante, né? Tem um 2200, que é para mim um dos mais tops. Tem um de 5.600, aí você me diz, olha qual toca mais? O de 2.000 ou 5.000? Cara, depende da alimentação sua, depende da caixa, depende dos modos que você tiver. Tem amplificadores que deixam o grave mais seco, mais agressivo, e tem amplificadores como o da Stetson, um exemplo, que deixa o grave mais subgrave, né? Uma das coisas que eu gosto no alto-falante. Então não bota toda a confiança no alto-falante, né? Faça um projeto de caixa bem top para ser alto-falante, bote alimentação e modo, como eu falei para vocês. Muita gente pensa, um alto-falante de 2.000 RMS vai tocar por um de 1.100 RMS. Não é bem assim. Tem toda uma questão, cara. Tem toda uma ciência para você ter um som forte. Mas a característica do Tornado é por conta da qualidade do som. Você ouve um subgrave bem cheio, tá entendendo? Não é aquele grave de ataque, como eu falei para vocês. Se você quiser mais um ataque, então mexa na caixa, né? Bote um modo, um exemplo, banda, um taramps, ele deixa o grave mais seco. Então, para quem gosta de qualidade, não quiser rachar, o Tornado é uma ótima opção. E se você for usar grave de 15 polegadas do Tornado, bote caixa frontal, que você terá uma melhor experiência. Eu falo aqui para todo mundo, quer uma boa experiência com grave de 15 polegadas, né, só uma unidade, bote frontal para você ver. Se puder botar um horn ali, você quiser jogar o grave mais longe, só botar um hornzinho ali, depois do alto-falante você botar uma caixa maior, que dá certo. Para quem gosta de qualidade, de subgrave, esse grave aqui é top. Para dentro de casa mesmo, para mim não tem grave melhor, viu? É top, papai. Só resumindo, se você quiser rachar, né, quiser um grave mais de ataque, não compre o Tornado. É só para você que gosta de qualidade de som, ter um subgrave, sentir toda a pressão de cada música. Fica aí a dica, certo? Para quem gosta de qualidade de som, Tornado é uma das melhores opções. Vai usar dentro de casa, show! E outro também que eu não podia deixar de falar, também tem a mesma pegada, só que só um pouco mais de ataque, é o Vulcano 3.0 ou 3.8, né, que o pessoal fala. Um alto-falante que para mim é um dos melhores, né? Ele tem sub, tem ataque. Mais voltado para o sub, é um dos alto-falantes que eu mais acho top, né? Todo mundo sabe aí do canal que eu gosto de Vulcano, porque eu acho bonito. De longe você percebe que é um Vulcano por conta da maciez, né? Um grave pum, pum, pum. Aquele grave gostoso, cara, lindo. Agora não é um grave muito também de ataque, né? As pessoas que gostam de rachar mesmo, eu não aconselho usar também não, porque é um grave um pouquinho voltado para o sub. O problema do pessoal de usar o Vulcano é porque faz uma caixa fuleiragem para ele. Pega uma caixa lá do outro alto-falante e bota o Vulcano, não toca, né? Fica um grave velho seco. Já tive a oportunidade, né? Um amigo meu tinha um grave, tinha uma caixa muito reduzida, né? Para outro alto-falante da Aeros. Aí botou o Vulcano, meu amigo, soprava, tava soprando. Eu digo, não, cara, nunca o Vulcano vai tocar desse jeito. Aí tanto que a gente pegou o Vulcano dele, botou na minha caixa, melhorou demais. Ele tanto fez minha caixa, né? Fiquei impressionado no som. Então, se você tiver esses alto-falantes aí, Tornado e Vulcano,
sempre você tem que ter atenção na caixa que você vai usar. Uma litragem boa. Não vá pegar caixas de outros alto-falantes, que vai dar merda. Você tem que fazer uma caixa para o Vulcano, viu? Quando você for fazer uma caixa, sempre procure um projetista e fale: eu quero um Vulcano, quero um grave sub, que é um pouco mais de ataque. Uma mistura que eu vi aí no som, né? Até o som aqui do Piauí, ele botou uma sintonia um pouco mais seca. Como ele tem um sub, o Vulcano, aí ele deixou uma sintonia mais alta. Cara, é pressão, cara. Pressão demais. Fica uma dica aí se você quiser as duas junções no seu projeto. Não bote sub demais não, porque ele já tem muito sub, tá entendendo? O erro também muito pessoal fazer isso. Porque muito sub é bom para lugares fechados, né? E lugares abertos, né? Quando você vai tocar, um exemplo, você vai botar dentro do carro, né? Que vai tocar sempre ali em lugar aberto. É sempre deixar uma sintonia mais alta. Fica a dica aí para você não perder nada. E a caixa dele é maior, viu? Não se preocupe que a caixa do Vulcano, se você botar o alto-falante, ele precisa de uma litragem maior para ele, né? Porque tem muito sub, certo? Um dos tops aí, Vulcano, é top. Esse aí é o meu preferido. Chama, um de 18 polegadas, Ave Maria. Falta acabar o mundo. Outro alto-falante que me surpreende muito o som dele é o Shiver, cara, né? O do Atriton. Esse aqui, né? Ontem eu tava conversando, né? Eu sempre ouço as pessoas e vejo o que elas estão falando para me ver se é aquilo mesmo, né? E eu tive a oportunidade de ver o Shiver tocando de 15 polegadas num carnaval, né? Assim quando ele foi lançado. Cara, me surpreendeu o grave dele. Um sub de rachar. Não é aquele sub um pouco mais macio, não. É um sub bonito, cara. Eu me impressionei com o som desse alto-falante. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Seu HB20 2015 é tão com ar-condicionado que direção B2. Quem usa Shiver, pelo menos o som dele é bonito, cara. É top demais. Um sub com ataque. Também o Paredão Estranho usou muito, né? A questão que muita gente não sabe é que usar o Shiver precisa de uma regulagem muito boa, né? Porque a bobina dele é muito perto ali do gap, né? Quase não tem espaço ali para ele dissipar o calor. E às vezes esquenta mais rápido do que outros alto-falantes, tá entendendo, gente? Tem isso. Mas eu sempre falo para vocês, tudo é regulagem. Deixe uma regulagem boa, mas não mande energia para o alto-falante, mande potência. Então, sempre aconselho vocês regularem direitinho. Se ele está esquentando demais por pouco tempo, pode ser uma caixa errada também, pode ser uma regulagem errada, né? Se ele está torando muito acordoado, né? Que o pessoal fala, pode ser também a caixa. E outra coisa também que eu achei interessante, eu percebi que tem o som mais top com grave de 15 polegadas do Shiver. O Shiver me agradou demais. Mais que o de 18 polegadas, não sei porquê, mas eu vi dois tocando ali, dois de 18 e um de 15. Eu achei que tocou mais o de 15. Nessa questão aí, não sei porque a caixa também pode ser errada, né? E com certeza era dos dois Shiver de 18, mas me agradou mais o de 15 polegadas, porque ele tem muito sub, faz um acoplamento legal. Bote dois aí no seu som para você ver a pressão. Se você tiver o Shiver, comenta aqui embaixo. Tem o Shiver, eu gostei demais dele. Pelo menos o som dele eu acho top. O som é top. Agora, quando ele esquenta, né? Todo alto-falante também, quando esquenta, perde muito rendimento. Aí tem que ter uma regulagem boa. É um alto-falante bonito também. Acho ele top demais. Para quem gosta de subgrave com marretada, é o Shiver. Pode ter certeza. Olha o preço dele aí. Outro alto-falante que eu não podia deixar de falar é o Eros, é 3.3K. Esse grave aqui eu já usei, é marretada também, papai. Esse aqui, né, quem gosta de racha, cara, é top demais. Cara, os paredões ainda hoje aqui, pelo menos no Nordeste, usa muito esse grave, 4 graves. Cara, é impressionante. Eu fui lá em Timon, eu vi um monte de som. Tudo que você imaginar eu vi lá. Mas tinha um paredão lá que tinha 4 rapazes desse aqui. Meu Deus do céu. Eu percebi, parecia que só tinha grave. Aquela coisa cheia, eu fiquei impressionado. É um grave antigo, né? Não vamos mentir pra vocês. Mas um grave que agrada muito o pessoal ainda, né? Tem uma atualização dela nova que vou mostrar pra vocês também. Aí você me diz, qual é a atualização melhor? Pera aí. Vou falar para vocês, espera aí. Esse aqui é um dos considerados demais da Eros, né? Eficiência é com ele mesmo, né? A eficiência desse alto-falante é até maior do que o 4K. Mas é um grave que eu usei,
Que pena que no tempo que eu usei, eu tava numa caixa totalmente errada, cara. Não sabia de, né, essa questão de caixa fazia toda a diferença. Ele dentro de casa faltava acabar o mundo. Quando eu botava no lugar aberto, não tinha som. E isso tá errado, porque o Eros, ele toca feita a bexiga, tá entendendo? Sempre eu falo, bato na tecla, faço uma caixa boa para os alto-falantes, rapaz. Chama. Se for usar também um, bote um de 18 para você ver a pressão do som. É outra coisa. Agora for usar dois, bote de 15, viu? 4, 3 alto-falantes. Ave Maria, é top pressão, viu? Se você usa o Eros, comenta aqui embaixo se você já deixou de usar também. É muito importante você deixar seu comentário. Chama, Eros é Eros. E também não podia deixar de falar, né, do 4K, né, o novo alto-falante da Eros aí. Tenho ele aqui, né? Depois eu vou testar ele, mostrar para vocês o que eu vi. Pelo menos aqui dentro de casa, numa caixa boa. Agora temos uma caixa boa que eu senti amarretada, viu? E é porque eu usei baixinho, mas é diferente esse grave. Para mim que tá mais subado, mais ataque, eu não sei. Ele tem alguma coisa diferente aí também, porque eu gostei mais do que o 3K3, né? Empurra, mete forte, filha da puta. Empurra, 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 mete forte. Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não... Dizem que agora aguenta os 2000 ms, no começo não tava aguentando, mas agora tá aguentando demais. Grave bonito, top demais, Eros aí. Com esse bichinho aqui na frente aqui, né? Muita gente critica, muita gente gostou, muita gente sentiu diferença. Mas tem um imãzinho aqui na frente, diferente dos iguais, né? Não sei. Comenta aqui o que é que você acha desse iminha aqui na frente. Eu achei diferente, né? Tá aí o Eros 4K, né? Fazia tempo que a Eros não lançava o alto-falante, mas veio aí com pressão. Esse grave tá vendendo feito a bexiga. E no final do vídeo eu vou falar para vocês os graves que vão mais sair nesse ano, certo? Primeiramente eu só tô mostrando os graves. No final do vídeo eu vou falar para vocês qual é a tendência de 2023. Qual é que vai vender mais, certo? A estourar. Outro alto-falante também, né? O pessoal comprou também. Eu comprei esse alto-falante, né? No meu caso eu dei pau nele. Não. E foi muito rápido. É o Snake, né? 2000 RMS. Um grave muito bonito. Cara, top demais. Esse grave aqui também é daquele grave que dá pra rachar tudo, meu amigo. É pressão. Um subgrave da bexiga. Tô vendo que tudo não é fácil. Eu gosto de desafio. Eu vou desafiar você pra ir pro motel comigo. E lá vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada. Sobe, rebola e desce ficando tua raba. Botei ele numa caixa boa, era pressão, viu? Todo mundo que via esse grave se pressionava. Esse grave, por ter muitos RMS, também você tem que ter um cuidado na regulagem, né? Muita gente diz que queima fácil, não sei o que lá, mas tudo depende da regulagem que você usa. No meu caso, eu tive problema também com o reparo, né? Que quase não encontrava o reparo. No meu tempo, né? Não sei de dia de hoje como é que está. Mas assim que lançou ele, quer dizer, assim que lançou não. Depois de um ano eu comprei, aí usei um tempo, ele queimou. No meu caso foi o reparo que eu quase não encontrei. Mas agora eu acho que tá mais fácil, não é possível. Nem no Mercado Livre, nem nada, eu não achava o reparo dele. Mas é um grave top aí do mercado aí, grave forte. E um grave bonito. Um grave que eu acho totalmente top, essa carcaça dele, né? Me lembra muito o Taramps, né? Não vamos deixar de falar que me lembra muito o Taramps, mas é top. Um imãzão grossão, chama na pressão. Outro grave também, que esse aqui também, eu sou apaixonado por esse grave, é o Radio Power. Bonito, um som forte da bexiga. Nosso amigo aí, charmosinho, usa no som dele. Cara, é top. A carreta RR também usa. Esse aqui é o novo lançamento dele, 950 RMS, né? Quase 2000 RMS. Top demais, grave bonito. Me agradou porque tem sub e tem ataque. Esse novo aqui, meu amigo, diz que é pressão, viu, papai? Chama. Você botar ali 2 no seu som. Ave Maria. Também o de 18 eu vi lá na Ilma, assim, quando lançaram o de 18 polegadas. Uma paredinha, meu amigo. Eu não tava nem acreditando. Eu tava longe do som. Tava nem acreditando no grave, cheio da bexiga. Tinha o 3K, né? O cara tinha um 3K. Tem até vídeos aqui no canal. O cara tinha um 3K, botou isso aqui, meu amigo, pela madrugada. Tu é doido, é pressão demais, gostei. Graves aí top do mercado, esse aqui não tem nem o que dizer. Esses novos, só lembrando, esses novos tem muito ataque, viu? O 750 ele tinha mais sub, esse novo aqui tem mais ataque, porque dizem que é feito mais para acoplar, né? Pessoas que usam mais graves, mais de um. Mas é marretada também, top. Se for fazer uma paredinha, bote 2 de 18, viu? Vou fazer uma paredinha, 2 de 18, bote de 15 não. Outro grave também que tá vendendo feita a bexiga é o SW, né? SW voltou com tudo aí, fazendo médios. Eu tenho um médio aqui também, que o bicho é pressão, viu? Um som bem limpo. Olha, se você comprar o médio da SW, você não vai se arrepender. Som limpo demais. O tamanho dele, tudo parece muito com a Radio Power também, os médios, né? Desce a frequência bastante. Esse grave aqui também tem um aqui, né? Vem enquanto eu faço vídeos dele. Top demais, eu gostei do grave. Nome de loja
A aparência também muito parecida com o Rádio Power, né? Falando a verdade, mas é top. Eu tenho um de 18 polegadas, achei impressão, muito ataque. É a coisa que eu percebi também, apesar de 18 polegadas, mas achei muito ataque. Paredão Estranho também usa esse grave, chama na pressão. O bicho é top, viu? Ele tem esse cromado, uma parte que eu não gostei, né? Porque às vezes enferruja. O meu tá começando a enferrujar um pouco, né? Mas o som dele me agradou demais. SW, né? É pressão, papai. Outro grave também que veio com tudo, né? É uma das novidades aí. Uma das novidades não, faz tempo que lançaram esse grave, mas agora tá pegando, viu? A Tarams tá botando para quebrar nas divulgações desse grave. Tem muita gente que não usava porque ele diz que é 1200 ms. Só que o pico dele não é 1200, é 3000 e pouco, gente. Tá entendendo? Um grave muito eficiente, você pode ver nos parâmetros dele lá. E a Tarams, ela não mente nos parâmetros não, viu? É muita eficiência. Eu já vi esse grave aqui tocando, tá com pouco tempo. Eu já tinha visto outras vezes. Eu vi uma paredinha cobrir outro som só com um grave. Tinha dois graves de 18 com esse aqui. Rapaz, era pressão, papai. Um som limpo, né? Ele tem mais um pouco de sub, viu, gente? Deixando bem claro. Entre o sub e ataque, ele tem mais um pouco de sub. O que me agrada bastante. Se Deus quiser, logo vai ter novidades aí aqui no canal pra gente mostrar esse grave aqui. Grave lindo, né? A carcaça dele eu acho linda demais, né? Parece uma aranha assim, sentada ali. O bicho é top, papai, chama. Esse aqui é uma das novidades que eu acho que vai estourar. Posso estar errado, mas eu acho que em 2023 esse grave aqui vai ser um dos mais vendidos do mercado. Posso estar enganado, mas eu acredito que aqui no Piauí eu quase não vi esse grave. E no evento que eu fui lá em Timon, agora no final do ano, só o que eu vi foi Tarams. Foi impressionante, mas aqui tem eficiência, viu? Outro grave também que a gente podia deixar de falar aqui, né? O VPK, né? Tem muita gente que gosta desse grave aqui, né? Já vi muitos amigos usando, né? Um imã diferente aqui, pintaram um imã aqui de roxo. Coisa linda, viu, papai? Coisa linda. Muita gente tá usando esse grave aí, dizem que ele é muito parecido. Muita gente fala que ele é muito parecido com o Vulcano. Sobre se esse grave, se ele é bom ou ruim, eu vou pros comentários, né? Que tiver mais na balança, eu vejo ali. E o que eu vejo? Eu vejo que todo mundo gosta do som dele. É um subgrave perfeito, né? Pra quem gosta do Vulcano, como eu falei pra vocês. Sobre a resistência dele, tem muita gente que fala bem, fala mal. Eu tenho vontade de usar esse grave pra testar, mostrar pra vocês, mas não tive a oportunidade. Não vou mentir, acho que é o único grave aqui que eu não escutei na vida, né? Por isso que eu não vou falar aqui se é bom ou ruim. Mas os comentários varia muito, tá entendendo? Mas é um grave que está vendendo pra bexiga aí no mercado do som automotivo. Você tem um VPK? Comenta aqui embaixo. Ah, né? Eu tenho, eu gostei demais desse grave aqui. Comenta aqui. Muito importante você comentar pra gente fazer mais vídeos aqui. Certo, gente? Esses foram os graves aí do mercado mais vendidos, né? Que está no som automotivo, que vai ser em 2023. A minha grande aposta em 2023, como eu falei para vocês, vai ser o Tarams 3K7, né? Pode ser que tenha um lançamento novo, não sei. Outro gráfico que eu tô vendo que o pessoal tá comprando demais, o da Eros, é impressionante. O Eros tem seus seguidores, tem gente que não sai da marca por nada. E esses graves novos são top demais também. Tenho aqui, depois vou mostrar para vocês as características. E também a Rádio Power é um dos graves que está vendendo muito também. O da Shiver parou mais, né? Se vocês perceberam, o Shiver, né? Estourou aí mais de uma paradinha mais. Acabou de lançar o tal falando, viu, Triton? Vai lascar a madeira aqui. Chama, mas os Triton é top também. Certo, gente? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Highland Soul. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Se ajudou você, comenta. E até o próximo vídeo, papai. Chama!